Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos aqui nesse primeiro vídeo do canal para começar a estudar lição. Se você não sabe o que eu estou falando, essa daqui é a lição da Escola Sabatina, tá? A Escola Sabatina, para você que não conhece, é a maior escola do mundo. E a cada trimestre nós temos um tema novo para estudar. Então, esse trimestre que começou dia 29 de junho, vai aí percorrer o caminho de Marcos, ok? Então, nós vamos estudar o Evangelho de Marcos nesse trimestre. E eu espero que você esteja aí comigo a cada sexta-feira, a partir das 6 horas, para a gente estar junto recapitulando a lição, tá? Se você não tem a lição, eu vou colocar aqui embaixo um link para você ter acesso, ok? E é importante que você tenha esse material para você conseguir acompanhar junto comigo a lição, ok? Então, antes de começar, nada melhor do que nós fazermos uma oração, né? Vamos fazer uma oração, então? Grandioso Pai, querido Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor derrame o Seu Espírito sobre nós para que nós possamos compreender o que nós vamos estudar aqui. Pedimos que o Senhor esteja com meu amigo e minha amiga que estão assistindo neste momento e que a casa deles se encha de luz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para começar o nosso estudo, nós não podemos deixar de ter a Bíblia, tá? Então é importante que a sua companheira esteja aí do seu lado para a gente conseguir extrair o máximo de lições que a gente vai poder extrair dessa lição, ok? Então vamos lá para a lição 1, o princípio do Evangelho. Olha só que interessante. Então vamos pegar bem o início do Evangelho. Vai estar aparecendo aí na tela para você o verso para memorizar. Está escrito lá em Marcos 1, 14 e 15. Diz assim: depois de João ter sido preso, e aqui João que está se referindo é o João Batista, tá? Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Olha só que interessante. Aqui, o tempo está cumprido é uma profecia que remete a Daniel. E a gente vai ver aí nos dias mais para frente que é uma profecia que tinha o período para os judeus e ela se estende até nós também, ok? Então a gente vai ver mais para frente. Vamos ver então a introdução aqui de sábado, o que a lição traz para nós? Ela começa com uma pergunta, né? Quem escreveu o Evangelho de Marcos e por que ele foi escrito? Nenhum dos 4 evangelhos traz o nome de seu autor. Olha só, os títulos que aparecem na Bíblia foram acrescentados posteriormente. Então, depois que eles foram escritos, que tiveram o seu nome. Aqui vai trazer mais um ponto de curiosidade. Olha só que legal. Desde os tempos antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associado a um apóstolo, no caso de Mateus e João, ou ao companheiro de um apóstolo. Então, aqui nós temos o exemplo de o Evangelho de Lucas está relacionado com Paulo, né? E o Evangelho de Marcos está ligado a Pedro. Olha só que informação interessante que a gente tem aqui. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,13. Eu espero que você esteja com a Bíblia aí. 1 Pedro 5,13. Olha só o que diz aqui para nós. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então aqui está falando sobre Marcos, que é o que a gente entende aí que escreveu esse livro de Marcos, ok? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre a história desse Marcos e vamos dar continuidade aqui na nossa parte de sábado. Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da Igreja Antiga indica que o autor desse evangelho foi João Marcos. Então, ele tinha um nome composto, que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens, e mais tarde se associou a Pedro. Olha só que interessante, quantas informações a gente tem aqui, né? Então, nessa semana a gente estudou o que as escrituras relatam acerca de Marcos, né? E é interessante que a gente pode pontuar aqui, é que ele teve um início fracassado. A gente vai estudar na lição mais para frente. Ele teve um início fracassado e isso traz muito para a nossa vida, né? Será que a gente já fracassou em algo e desistiu? Olha só, se Marcos tivesse fracassado e parado por aí, né, a gente entende que ele fracassou e a gente vai entender o motivo dele ter fracassado, a gente entende que ele não desistiu, porque ele continua sendo citado na Bíblia, né? E até o livro que ele escreveu está aqui para nós lermos hoje.
a gente vai ver que o fracasso faz parte da vida, né? Mas o que a gente tem que entender? É que a gente tem que se erguer novamente e continuar tentando com a ajuda de Deus, ok? Então vamos para a parte de domingo. Sempre que eu vou estudar lição, eu não sei se você faz isso também, mas eu tento extrair uma lição do título, para a gente já começar a entender o que o texto vai falar para nós. E aqui diz assim, missionário fracassado, que é o título de domingo, né? E aí eu até coloquei uma pergunta para mim aqui. Você desistiria? Você entende que você tem um chamado de Deus e algo dá errado. Você desistiria, acabaria com aquele projeto ou continuaria? Esse projeto aqui que vocês estão acompanhando comigo nesse primeiro dia, ele é um trabalho que eu estou pensando aqui na minha mente já há semanas. Então, já teve oportunidades para eu não querer. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no centro da minha cidade às 6 e pouquinho da manhã. Para quê? Porque é o único horário que está mais silêncio aqui, né? Então, você já desistiu de algum plano que você fez com Deus? É importante a gente refletir. Então, vamos tentar extrair todas as lições que a gente pode dessa lição, ok? Então, vamos começar? Olha só, como Marcos é apresentado no livro de Atos, nós vamos ver o que Atos fala sobre Marcos, ok? Então, Atos 12, 12. Atos é o quinto livro da Bíblia, no Novo Testamento. Atos 12, 12 vai dizer assim para nós. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, olha só que interessante, aqui é a primeira citação de Marcos na Bíblia, né? Então, a gente entende aqui que ele era filho de Maria, né? E que Maria hospedava os discípulos ali na sua casa. Vamos começar a leitura, né? Olha só, é provável que João Marcos, aparentemente o autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreram os eventos registrados em Atos 12, que é aqui nesse contexto que a gente leu, né? Na década de 40 depois de Cristo. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era evidentemente uma abastada apoiadora da igreja e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. Então, olha só que interessante, era um povo ali, era uma família que ajudava na pregação do evangelho da forma que eles podiam, né? E aqui traz uma situação interessante que, olha só, a história da fuga de Pedro da prisão e os acontecimentos que se seguem depois da morte de Herodes estão repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. Olha só que legal, então a Bíblia traz aí também para nós um pouco de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para a sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. Então agora nós vamos ver como que Marcos ele se uniu a Saulo e Barnabé, ok? Então, olha só, Atos 13, de 1 a 5 e o verso 13 também. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. E aqui João está falando de João Marcos, tá? Que a gente está estudando sobre ele. Não é João o discípulo aqui, ok? E o verso 13, para finalizar essa parte. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha só que interessante. Então, João, Marcos, né, que a gente está entendendo aqui, ele voltou para Jerusalém. Por quê? Aqui a lição vai nos trazer alguns pontos importantes. Olha só, nenhuma razão é dada para essa partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários. Então, olha só que interessante. Quem nunca enfrentou dificuldades na vida, né? Principalmente quando a gente vai pregar a palavra de Deus, muitas pessoas se recusam a ouvir. E isso é meio frustrante, né?
muitas vezes a gente também dá estudo para muitas pessoas e as pessoas elas não querem se posicionar ao lado de Deus, né? Quando elas entendem a mensagem, entendem tudo que está sendo passado, infelizmente tem muito assim, né? E as dificuldades daquele tempo eram muito maiores que as nossas, né? Por exemplo, aqui eu estou num escritório gravando um vídeo e eu não sei quantas pessoas vão assistir, mas nesse tempo aqui você teria que ir de casa em casa, né? Anunciando, sendo perseguido e tal. Então, olha só, nesse contexto, Marcos, ele desistiu, né? Ele encontrou muita dificuldade. Olha só o comentário que traz aqui. Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. É fácil para nós julgarmos hoje, né? A pensar assim, poxa, ele desistiu, mas estava ali com Paulo e tal. Mas quantas vezes a gente já desistiu, né? Então a gente tem que pensar também na nossa vida, né? Entender o contexto da situação e trazer para a nossa vida. Olha só, em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos, e então ele desistiu da missão. E, como eu disse, é fácil para nós julgarmos, né? Quando a gente não está passando pela situação, está vindo de fora. E aí eu trago de novo aquela pergunta que eu fiz no início. Você já desistiu de alguma coisa? Você já desistiu de alguma coisa pelas dificuldades que se apresentaram no caminho? É um importante momento para a gente refletir, né? E aí trazer de novo aquele amor pela obra, né? E não deixar que as situações da vida nos tirem do caminho, ok? Então essa foi a parte de domingo, vamos para a segunda, né? Olha só que interessante o título de segunda-feira, Segunda Chance. Quem aqui nunca precisou de uma segunda chance? Então a gente vai ver essa segunda chance que Marcos teve com o Evangelho. Por que Paulo rejeitou João Marcos e por que Barnabé lhe deu uma segunda chance? Então a gente vai ver isso também na Bíblia, né? Atos 15, do 36 ao 39. Diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles em Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Olha só que interessante, né? Então aqui a gente entendeu que Paulo não quis que João fosse junto porque ele já tinha desertado uma vez. Quem que não tem esse sentimento? Ah, aquela pessoa fez isso, vai fazer de novo. Então é melhor não trazer ela. Muitos de nós já tivemos esse sentimento. Chegou a tal ponto que Paulo e Barnabé se separaram. E aí Paulo tomou Silas, né, para ir junto com ele, e Barnabé pegou Marcos para continuarem a obra do avanço da palavra. A atitude de Paulo foi compreensível, embora contundente. A vida missionária, especialmente no mundo antigo, era dura e exigente, como a gente já falou anteriormente. Aqui vai dizer que Barnabé via potencial em Marcos e não queria deixar o jovem para trás. Então surgiu esse desentendimento, que aí os dois chegaram a se separar. Atos não explica por que Barnabé escolheu levar Marcos. Esse é o último texto que os dois aparecem em Atos. Mas, curiosamente, não é a última passagem do Novo Testamento em que Marcos é mencionado. Olha só que legal. Então, se você for ver Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11, Filemão 24 e 1 Pedro 5:13, você vai ver a transformação de Paulo em relação a Marcos, ok? Vamos pegar, então, 1 Pedro 5:13? Olha só o que o texto vai nos dizer. Que é o texto que a gente já leu, né? Mas é importante a gente ler novamente. 1 Pedro 5:13 diz assim: Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Olha só que relação impressionante aqui. Paulo se refere a Marcos como seu filho. Então, olha só com grande amor ele tinha por Marcos, né? Então aqui esses textos vão apresentar para nós que Marcos agora era um importante auxiliar de Paulo. Parece ter corrido uma profunda transformação em Marcos. Nessas passagens, Paulo indicou o valor que Marcos tinha para ele e para o ministério. Paulo passou a considerá-lo um de seus colegas de trabalho e desejava que Timóteo o trouxesse com ele, que é o texto ali que diz em 2 Timóteo 4:11. Pedro também teve um relacionamento próximo com Marcos.
As cartas de Paulo e Pedro provavelmente foram escritas no início da década de 60 depois de Cristo. Portanto, 15 a 20 anos após a experiência relatada em Atos 15, que foi o que a gente leu anteriormente. Marcos claramente se recuperou de seu fracasso. Olha só que legal. Quase certamente pela confiança que seu primo Barnabé depositou nele. Então, toda aquela expectativa que Barnabé tinha em cima de Marcos foi certamente recompensada, né? E a gente vê o resultado hoje aí com o livro de Marcos, né? E todas as referências que Paulo faz a ele também. Olha só, essas perguntas no fim da lição é muito interessante para a gente refletir. Um amigo seu já falhou e teve uma segunda chance? Essa experiência transformou essa pessoa e aqueles que a ajudaram? Isso mudou sua maneira de servir as pessoas? Que interessante, né? Quantos relatos nós temos de pessoas que ninguém mais acreditava que aquela pessoa poderia ter uma transformação, né? Alguém foi lá, acreditou e essa pessoa é um servo de Deus hoje. Então nós, como filhos de Deus, nós temos sempre que dar essa segunda, terceira, quarta e quinta chance para as pessoas, né? Porque todos são filhos de Deus, né? E Deus tem um propósito para todo mundo, mas em especial para aqueles que querem servir Ele, né? Então vamos para a parte de terça. Olha só, mensageiro. Você é um mensageiro de Deus? Eu espero que sim. Quais são os personagens desses versos e o que eles dizem e fazem? Lá em Marcos 1, do 1 a 8. Então eu vou pegar aqui na minha Bíblia, espero que você pegue aí também, ok? Marcos 1, de 1 a 8. Verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então agora nós vamos ver os personagens desse texto aqui. Vocês notaram que o verso 6 descreve as características de João Batista, né? Como ele se vestia, que ali diz pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e a principal pregação dele era a pregação de arrependimento. E ele já dizia que vem alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Olha só que interessante, né? Então ele sabia já que Jesus era muito superior a ele. Então o texto aqui traz para nós Jesus Cristo, como a gente viu, né? Deus o Pai, que é subentendido no verso 2, né? Conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Então claramente uma menção a Deus aí. E também João Batista, como a gente viu. Outro ponto importante aqui é que esses versos 2 e 3 é um mix de alguns versos do Antigo Testamento, que é Êxodo 23, 20, Isaías 43 e Malaquias 3, 1. Todos eles apontam para um caminho, ok? Então, olha só, o texto de Isaías possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor, ok? No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em uma jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada que o levaria à cruz e à sua morte sacrificial por nós, né? Então, como a gente entende, tudo estava na profecia. Se as pessoas se atentassem às profecias, né, entendessem claramente, elas iam ver que tudo se concretizava na vida de Jesus. Só que até Jesus ser sacrificado, muita coisa aconteceu antes. E é justamente o que Marcos vem contando para nós, né? Como a gente viu no verso 1, ele falou, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele contou muitas e muitas histórias do que Jesus fez aqui na Terra. Outro ponto interessante aqui é que João Batista ele se vestia como Elias, né? Então era claramente roupas de um profeta, ok? Então essa daqui é a introdução de João Batista na nossa história, tá? Então o mensageiro de Deus, né? Vamos para a parte de quarta-feira.
o batismo de Jesus, que é a sequência dos versos, né? Então a gente leu do 1 ao 8, agora vamos ler do 9 ao 13, que fala sobre o batismo de Jesus. Olha só. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, olha só como é importante a gente se ater aos detalhes, né? Quando fala que ao sair da água, então quer dizer que Jesus entrou na água, né? Batismo por imersão, ok? Viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só que experiência que deve ter sido essa, né? Ver o batismo de Jesus, o céu se abrir e ouvir uma voz do céu. Que interessante que foi. E na sequência os versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então a gente vai entender aqui o que a lição traz para nós de lição dessa parte. Olha só, esses eventos que a gente leu aqui, principalmente do batismo, né, apontam a importância do batismo de Jesus. Vocês já pararam para pensar por que Jesus foi batizado? A gente tem que lembrar que quando a gente é batizado é por quê? Para enterrar o velho homem. Para a gente falar publicamente que nós somos de Deus agora, né? Que nós servimos a Jesus. O principal motivo de Jesus ter sido batizado é para nos dar o exemplo, né? O exemplo do que ele fez, nós também devemos fazer. E olha só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiveram presentes, confirmando juntos o início do ministério de Jesus. Então, o batismo de Jesus foi o pontapé inicial que começou o ministério de Jesus aqui na Terra. Outro ponto importante aqui, a importância desse evento encontrará seu eco na cena da cruz em Marcos 15. Vários dos mesmos elementos da história se repetirão nessa cena. Aqui, como nós lemos, o Espírito o impeliu para o deserto, o Espírito Santo, né? E aqui a palavra conduzir é traduzida do termo grego ekabalo, vai estar aí na tela para você ver, que costuma ser usado no Evangelho de Marcos para se referir à expulsão de demônios. Olha só que interessante. A presença do Espírito nesse texto ilustra o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Então a gente entende que Jesus era totalmente ligado ao Pai, né? Então o Espírito Santo também estava ali diariamente. Uma característica incomum da cena inicial do Evangelho de Marcos é que Jesus é apresentado do lado divino e do lado humano também. No aspecto divino, ele é Cristo, o Messias, o Senhor que foi anunciado por um mensageiro, né? Que foi João Batista. E já no aspecto humano, a gente vê que Jesus foi batizado por João Batista, né? Que contraste, que interessante que não foi o contrário, mas tudo tinha um propósito. E aí a lição faz uma pergunta pra gente: por que esses contrastes, né? E ainda fala mais, eles apontam para a extraordinária realidade de que ele é Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também um ser humano, nosso irmão e nosso exemplo. Como podemos assimilar completamente essa realidade? Na verdade, não podemos. Eu costumo usar o seguinte exemplo, e até aqui na pergunta de baixo vai dizer o seguinte, olha só. Embora Jesus fosse Deus, seja Deus, ele tomaria sobre si nossa humanidade para nos salvar. O que isso nos revela sobre o maravilhoso amor de Deus? Para essa pergunta aqui eu gosto de dar o seguinte exemplo. Olha só. Faz de conta que você está no melhor lugar que você já visitou nessa terra, ou no lugar que você quer estar em algum momento. Por exemplo, uma paisagem paradisíaca, qualquer lugar. Um lugar que você é teu sonho de consumo. Imagina que finalmente você está nesse lugar, você está passando o dia lá, vai ficar até a noite, só que no meio do dia alguém liga e fala que você tem que sair de lá. Não ia ser frustrante? Porque você está num lugar muito bom, e aí você tem que sair. Por que eu estou dizendo isso? Jesus estava no céu, no lugar que ele é honrado pelos anjos, é honrado por toda a comissão celeste, e ele saiu de lá para vir aqui, nesse planeta imundo, cheio de pecado, e sofrer. Imagina então, olha só quanto amor ele tem, né? Ele se colocou como servo para que um dia nós pudéssemos estar com ele no céu. Se você for parar para pensar na dimensão desse sacrifício, ele arriscou tudo para poder levar eu e você para o céu novamente, é um amor extraordinário, né? Por isso que aqui diz que nós não podemos entender, né? Nós não conseguiríamos entender, mesmo que a nossa mente se expandisse
nós não poderíamos entender esse grande amor que Deus tem por nós. Então, continuando nossa viagem aqui pela lição, chegamos à quinta-feira, Evangelho segundo Jesus. Então, vamos ler Marcos 1, 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credo no Evangelho. Se você notar, esses dois versos que nós acabamos de ler são o verso para memorizar, né? Então a gente vai trabalhar em cima deles agora. Aqui Jesus disse que o tempo está cumprido. Então o que ele quis dizer com isso? E é o que a gente vai estudar nessa parte aqui. Então olha só, eu vou colocar aí para você uma tabelinha para você acompanhar comigo a lição, se você não tiver. São duas colunas, categoria e conteúdo. Olha só, na categoria profecia de tempo, conteúdo, o tempo está cumprido. Promessa da aliança, o reino de Deus está próximo. Chamado ao discipulado, arrependam-se e creiam no Evangelho. Isso daqui, esse conteúdo a gente viu aqui nesses dois versos que nós lemos, né? Então, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqui nós vamos entrar numa profecia muito interessante que está em Daniel, tá? Daniel 9, do 24 ao 27. Nós vamos ler agora e vamos trabalhar um pouco superficialmente, tá? Nesse texto aqui. Mas eu até peço que você se inscreva no canal, por quê? Porque daqui a algumas semanas eu vou trazer aqui para vocês, não comigo, tá? Eu já falei com o irmão, para ele trazer as profecias de Apocalipse. E também outro irmão vai trazer para nós as profecias de Daniel. Então eles vão pegar aí os livros de Daniel e Apocalipse e vão aprofundar muito o conhecimento para nós aqui, ok? Então se inscreva no canal para não perder essa oportunidade de aprender muito mais sobre as profecias, tá? As que já cumpriram, as que estão se cumprindo e as que vão se cumprir também. Então vamos lá, vamos ler Daniel 9, 24 a 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A princípio, quando nós lemos esses versos, parece uma coisa que a gente não consegue definir, né? Mas vamos desmistificar um pouco esses versos aqui, principalmente o 27. Essa daqui é a profecia das 70 semanas, tá? Você estará vendo agora na sua tela esse gráfico. E olha só que interessante. Como a gente viu ali no início do verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então a gente entende que 70 semanas era destinada ao povo judeu, tá? Então, se você ver aí o gráfico, você vai perceber que o início dessas 70 semanas está escrito 457 a.C. E por que justamente essa data? Porque foi o que a gente leu no verso 25, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, se você for pesquisar na história, esse decreto, ele saiu em 457 a.C., tá? Então, esse é o ponto de partida aí para a gente entender onde que começa essas 70 semanas, que foi justamente nessa data. E aí tem 7 semanas, 62 semanas. Quantas semanas, né? O que isso quer dizer? Se você for contar 7 mais 62, dá 69 semanas. E o que seria isso, 69 semanas?
Se a gente transformar as semanas em dias, nós vamos pegar 7 dias da semana vezes 62 semanas. Isso dá 483 dias. Tá, e o que eu faço com 483 dias? Vamos lá para Números 14 e 34. Gostaria que você me acompanhasse para você entender perfeitamente o que essa profecia quer dizer, tá? Diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. E vamos ver outro verso. Ezequiel 4, 6 e 7. É importante que você esteja acompanhando aí na sua Bíblia, pegue uma caneta para anotar, né, que esses versos são importantes para a gente entender essa profecia, ok? Então diz assim, o verso 6, quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Verso 7, 40 dias te dei cada dia por um ano. Então, por que a gente leu esses dois versos? E também Números 14 e 34. Porque eles dizem que na profecia um dia quer dizer um ano. Olha só que interessante. Então, esses 483 dias significam 483 anos. Então, se a gente for pegar uma calculadora para fazer a conta, pegue aí comigo para você ver como eles se encaixam, tá? Então, você vai fazer a seguinte conta comigo. 457 menos 483. E aí você pode perguntar, mas por quê? O que significam esses números? Então vamos relembrar. 457 foi o ano que saiu o decreto para reconstruir Jerusalém. Então 457 antes de Cristo. Só que iam passar 483 anos. E aí a gente precisa entender o que aconteceria no fim desses 483 anos, tá? Então por isso que a gente vai fazer 457 menos 483 para ver o que dá, tá? Então a gente vem da linha histórica, né? Antes de Cristo para depois de Cristo, ok? Você vai perceber que o resultado deu menos 26, mas 26 não quer dizer nada. Então, o que deu errado? O que deu errado é que não existe o ano zero, tá? Então, assim, a gente vem de antes de Cristo 1 e depois 1 depois de Cristo, tá? Não tem o ano zero. Então, o resultado correto para se enquadrar aqui no nosso estudo é 27, tá? O resultado é 27. Aqui deu menos 26 porque a gente está calculando na história, né? Então, a gente queria ir para frente e estava diminuindo, por isso que a gente colocou menos, ok? Se tiver complicado, coloca aqui nos comentários que eu gravo um vídeo explicando mais isso aí, tá? Então, a gente entende que 27 depois de Cristo ia acontecer alguma coisa. E o que aconteceu? Se você acompanhar no gráfico novamente, você vai ver ali que 27 depois de Cristo aconteceu justamente o batismo de Jesus. Olha só que legal. Então, as 69 semanas terminavam justamente nesse ano, 27 depois de Cristo. E agora eu queria que você voltasse para Daniel 9, porque a gente vai ler mais um verso. Diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, vocês lembram que eram 70 semanas? É a profecia das 70 semanas, como a gente viu ali no verso 24. Lembram que a gente viu sobre 483 anos, ou seja, 69 semanas. Então, falta essa última semana que começa justamente em 27 depois de Cristo, né? Então, olha o gráfico aí novamente. 27 depois de Cristo começou com o batismo de Jesus. Então começou o ministério de Jesus, né? E ali no verso, como a gente leu, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Vocês sabem o que aconteceu no meio dessa semana, no meio desses 7 anos? Foi justamente 31 depois de Cristo. E olha só, crucificação de Jesus Cristo. Então agora você entende quando quer dizer que na metade da semana fará cessar o sacrifício? Porque o sacrifício foi feito, né? Tudo que simbolizava Jesus foi feito na cruz. E aí, justamente, acabou o sacrifício e a oferta de manjares. Estudar profecia é muito interessante. Por isso que eu peço para você que você se inscreva no canal para não perder essa oportunidade que você vai ter de estudar Apocalipse e Daniel mais para frente, ok? E aí você pode estar pensando, tá, mas era uma semana, a gente viu até a metade da semana. E o que aconteceu no fim dessa semana? No fim desses 7 anos, né?
foi justamente o que aconteceu em 34 depois de Cristo. Nesse ano, os judeus sacrificaram Estevão, né? Estevão morreu apedrejado, como a gente pode estudar em Atos, vamos estudar mais para frente. E quando ele morreu, a abertura do evangelho se estendeu para todo o mundo, né? Como os judeus eles recusaram o evangelho foi levado a muito mais pessoas, que é o que diz aqui na nossa lição. Olha só. A conclusão da 70ª semana ocorreu em 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado e a mensagem do evangelho começou a chegar aos povos gentios. Tudo que a Bíblia profetizou aconteceu, né? E se vocês também notaram o gráfico, tem mais história para frente, mais profecias que a gente vai estudar justamente com os nossos irmãos aí que vão passar Apocalipse e Daniel para nós, ok? E a pergunta de quinta-feira diz assim: qual foi a última vez que você estudou a profecia das 70 semanas? Essa profecia aumenta a sua fé não apenas em Jesus, mas também na palavra profética? Se você não tinha estudado essas 70 semanas, você viu como é interessante que tudo que está na Bíblia acontece, né? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, estude com mais profundidade, veja esse vídeo novamente para você entender esse assunto das 70 semanas, tá? Se você não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai procurar esclarecer da melhor forma possível, tá? Você não pode ficar com dúvida nessa profecia das 70 semanas, ok? Então vamos para a última parte, a parte de sexta-feira. A parte de sexta-feira vai fazer um paralelismo entre Marcos e Apocalipse, né? Mais precisamente Marcos 1 e Apocalipse 14. Então aqui a gente entende que a mensagem que a gente tem que levar para frente foi a mesma que Jesus apresentou. Então olha a tabela que está aí na sua tela. Agora temos categoria Marcos 1 e Apocalipse 14. Então profecia de tempo. O tempo está cumprido e é chegada a hora do juízo. Promessa da aliança. O reino está próximo, o evangelho eterno. Chamado ao discipulado, arrependam-se e creiam, temam, deem glória e adorem a Deus. Então, assim como a mensagem de Jesus apresentada em Marcos 1 estava intimamente ligada às profecias de Daniel, no início da proclamação do Evangelho, a mensagem do primeiro anjo também está ligada a Daniel no fim da história da Terra. Olha só que interessante como tudo está ligado, né? Eu espero que essa lição tenha sido de grande aprendizado para você. Espero que cada vez você procure mais aprender sobre a Palavra de Deus, porque ela tem lições inesgotáveis para a nossa vida. Eu espero que você tenha um ótimo sábado e que Deus te acompanhe. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais!